quero que você fique à margem do que está acontecendo na igreja. Eu quero que você participe da campanha. Ah, pastor, eu perdi, viajei, estava de serviço, perdi as 2 primeiras semanas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora de manhã um pequeno resumo daquilo que nós vimos nas 2 primeiras semanas da campanha. Porque se você ficou para trás, não tem problema, você pega daqui para frente. Então eu vou resumir os 2 assuntos que nós tratamos na primeira semana, na segunda semana, e começando agora a 3ª semana da campanha, você pode continuar daqui para frente. É importante, claro que é importante, sem dúvida alguma, que você tenha o caderno de estudo, experiência com Deus. É muito importante, porque o que o pastor prega no domingo, você vai aprofundar no seu devocional diário com o caderno de estudo. O caderno está muito bom, irmãos, muito bom. Esse material foi produzido pela nossa igreja, pelos ministros da nossa igreja, baseado em outro material, que é o Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Há 10 anos atrás, nós entramos em contato com a editora Bom Pastor, tivemos autorização para fazer esse trabalho baseado no que eles já tinham. Nós reformulamos para esta reedição da campanha e o caderno está numa qualidade excepcional para abençoar a sua vida, aprofundando os assuntos que a gente tem tratado aqui no púlpito. Para além disso, eu tenho produzido diariamente um pequeno devocional, pequeno mesmo, né? É um pocket devocional, ele é minúsculo, de 1 minuto, que eu estou reproduzindo lá no Instagram e também no Facebook. Você pode, ou lá na minha conta do Instagram ou do Facebook, você pode ter esse devocional. Estão todos lá. Uma pessoa lá do Rio de Janeiro, é uma amiga de longa data, quando na sexta-feira ela mandou para mim uma mensagem no Facebook, ela disse assim, tomei uma overdose de Arlênio agora, assisti todos os devocionais que você tem publicado no seu Instagram, não é? Eu falei, puxa, que legal. Então você tem lá no Instagram todos os devocionais, mas assim, é 1 minuto, eu vou lá e extraio do conteúdo da revista, da leitura diária, aquilo que é o essencial, e em 1 minuto eu transmito isso para você, tá? Você que ouve a rádio, na 104, em 3 edições, tem o Minuto Experiência com Deus. Eu tenho gravado na rádio esse Minuto Experiência com Deus. Também o substrato, é a essência da meditação diária, do estudo diário no caderno de estudo. Então veja, há várias maneiras de você estar acompanhando essa campanha Experiência com Deus. Não fique de fora. Deus está fazendo algo entre nós, e você não pode ficar de fora. Perdi as 2 primeiras semanas, ok, o que passou, pega daqui para frente. Se quiser, vai lá no Instagram ou no Facebook, toma uma overdose de Pastor Arlênio, é apenas 1 minutinho cada devocional, dá uma chacoalhada nas ideias e pega
daqui para frente, tá bom? Eu vou complicar a vida da Roberta, secretária da igreja. Os devocionais acabaram, mas a gente tem condições e autorização legal para a gente copiar na nossa copiadora. Então, se você está sem o devocional e vai fazer daqui para frente, então você entra em contato amanhã com a nossa secretaria, encomenda o seu devocional, lá para terça-feira ele estará pronto e você pode então dar sequência aí no seu estudo. Mas o que não pode é ficar de fora. Muito bem. Na primeira semana, irmãos, nós vimos o tema Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre agindo. Deus está sempre trabalhando. A gente vê, irmãos, situações tão difíceis neste mundo e a gente questiona: pastor, é neste mundo que Deus está trabalhando? Neste mundo de terrorismo, de violência, de doenças, de morte, de corrupção, é neste mundo que Deus está trabalhando? Sim, queridos, é neste mundo que Deus está trabalhando. Por trás dos bastidores existe a invisível mão de Deus agindo, apesar do aparente caos, ou do caos real, não é? Do caos real. Essa semana o Brasil viveu um dos seus momentos históricos, né? Daqueles momentos que vão ser contados nos livros de história daqui a 10, 20, 50 anos, se ainda tivermos esse tempo, será contado o que aconteceu essa semana, não é? O ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele definiu o que aconteceu essa semana com a seguinte expressão: foi o impeachment Tabajara, né? Tabajara é aquela fábrica, né, criada na televisão, fictícia, de que só fabrica coisa ruim, só porcaria, né? E nós tivemos o nosso impeachment Tabajara. Por quê? Quando nós achávamos que o Senado iria concluir tudo, finalmente vamos virar essa página, seguir em frente, né? O Senado faz... Eu não tenho palavras para uma palavra assim decente para dizer o que o Senado faz, né? O que todo mundo não queria vai acontecer: a judicialização do processo de impeachment, né? E por incrível que pareça, existe uma boa chance da Dilma voltar. É verdade, né? A advogada Janaína Pascoal tem alertado os senadores para não deixar a coisa ir para o judiciário, porque todo o processo pode ser anulado, né? Eles rasgaram a Constituição, partilharam a decisão em duas decisões, estão questionando uma decisão, e vai que o Senado resolve zerar tudo. No dia 9 de novembro, acaba os 180 dias de afastamento da Dilma e ela pode voltar. Então veja só, é nesse caos que Deus está agindo. Ele não provoca o caos, mas Ele está agindo até quando a coisa é caótica. Até quando a coisa é caótica. Se a gente lembrar a história dos hebreus no Egito, eles estavam escravizados, estavam debaixo de opressão, e pior ainda, não só escravizados debaixo de opressão, eles estavam tendo os seus bebês meninos sendo mortos. Uma geração inteira de hebreus estava sendo comprometida com a morte dos bebês meninos. Talvez as pessoas pensassem: nós estamos num caos terrível, nós estamos numa situação terrível, Deus esqueceu-se de nós, Ele não lembra mais da gente, Ele virou as costas. Mas queridos, quando nós chegamos em Êxodo capítulo 3, olha para o versículo 7,
Deus vai até Moisés, não é? E Deus fala a Moisés as seguintes palavras: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Veja os verbos que Deus usa. Eu tenho visto o meu povo sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e os jebuseus. Você percebe os verbos de ação que Deus empregou aí? Eu vi, eu ouvi, eu sei, por isso eu desci para libertá-los. É no meio de todo esse caos que o povo estava vivendo, que Deus estava agindo. Sabe, queridos, nós vivemos os nossos caos particulares. Isso não se refere apenas a uma nação, a um povo. Isso, nós não temos problemas apenas no Senado ou em Brasília. Nós temos problemas dentro da nossa casa. Nós temos problemas dentro do nosso coração. O caos pode estar acontecendo em casa ou dentro do seu coração. E por incrível que pareça, apesar disso, Deus continua trabalhando. Mas qual é a nossa reação quando estamos passando por um caos, uma situação caótica, uma crise em nossa vida? Bom, a gente tem algumas reações possíveis. Na verdade, várias, mas algumas que eu destaco. Primeiro, não acreditamos que Deus esteja agindo. Nós pensamos assim: Deus se esqueceu, Ele me abandonou, Ele não quer saber de mim, eu estou passando por isso sozinho. O que eu estou vivendo, Deus nem está interessado, Deus tem coisas mais importantes para fazer, então eu estou nessa sozinho. Nós pensamos assim. Nós não acreditamos que Deus esteja agindo em nossa vida por causa do caos, por causa da crise. Parece que Deus é aquele tipo de amigo, e todos nós temos um amigo assim. Se você acha que não tem um amigo assim, talvez você seja esse amigo. Aquele tipo de amigo que na hora da crise some da nossa vida. Não atende o nosso telefonema, não aparece para uma visita, sabe como? E a gente acha que Deus, na hora da nossa crise, age dessa maneira. Nós não acreditamos que Deus possa agir no meio da nossa crise, no meio do nosso caos. Outra reação que nós temos, nós murmuramos, nós falamos mal de Deus, nós maldizemos Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permitiu que isso me aconteça? Por que Deus não desce do céu e faz alguma coisa? Por que Deus está de braços cruzados? E nós então começamos a maldizer ou murmurar a respeito de Deus. E não vemos Deus agindo em nossa vida, e não vemos Deus agindo em nosso redor, e não vemos Deus agindo em nossa crise. Que tristeza, irmãos! Mas uma outra reação que nós podemos ter, e que nós devemos ter, e aí é a ênfase da primeira semana, é nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Nós vamos aprender, irmãos, ao longo desta campanha, que a oração errada que nós fazemos sobre a vontade de Deus é a seguinte: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Essa é a oração errada. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: Deus, qual é a sua vontade?
não a sua vontade para a minha vida, qual é a sua vontade? E aí eu descubro a vontade de Deus e eu me uno a Ele naquilo que Ele está fazendo. Pare de perguntar qual a vontade de Deus para a sua vida e comece a questionar qual o propósito de Deus nisso que está acontecendo. Vou me unir a Ele. Vou me unir a Ele. Deus olha do céu e vê o caos que o povo, que os hebreus estavam vivendo. Deus diz para Moisés: eu vi, eu ouvi, eu sei, e eu vou descer para libertar o meu povo. Essa era a vontade de Deus. Se Moisés tivesse feito a campanha Experiência com Deus, na hora que Deus dissesse isso para ele, ele diria assim: Deus, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero me unir a ti, eu quero entrar nessa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair do banco, eu quero entrar em campo, eu quero tocar na bola. Essa é a reação que eu e você devemos ter quando nós de fato descobrimos que dentro do caos, que no meio da crise, Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa. Eu quero me unir a Ele. Deus vai até Moisés e revela o que Ele está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa, querido. No caos que o Brasil está vivendo, a maior recessão da história do Brasil, mais de 12 milhões de desempregados. Só do ano passado para agora, 5 milhões perderam seu emprego. Deus está fazendo alguma coisa. A gente precisa descobrir o que Deus está fazendo e nos unir a Ele. Olhemos para a nossa cidade. Temos opção nas próximas eleições? Temos opção? Não é possível que Deus tenha esquecido de Itaperuna. Não é possível. Alguma coisa Deus está querendo nos falar. Toda eleição é o mesmo do mesmo, com nomes diferentes. É o mesmo do mesmo, com nomes diferentes. Temos opção? Se você fugir da frigideira, você cai no fogo. A gente precisa olhar para a nossa cidade e pensar assim: o que Deus está fazendo? Eu quero me unir a Deus. Eu quero me unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Irmãos, está na hora dos eleitores de Itaperuna dar um basta. Chega do mesmo do mesmo. Chega! Eles estão vindo aqui no gabinete apresentar as propostas deles, e eu estou tendo a oportunidade de dizer: o grupo que vocês representam é podre. Graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de dizer para eles, porque é o mesmo do mesmo. Agora, irmãos, a gente precisa olhar assim e pensar: Deus está fazendo alguma coisa. Ele não cruzou os braços, Ele não desistiu da gente. O que falta é o povo de Deus se levantar para fazer alguma coisa pela nossa cidade, já que a prefeitura não vai fazer. Se está ruim hoje, amanhã vai continuar, ano que vem vai continuar, e por aí vai. Então o que o povo de Deus precisa fazer? Se levantar e fazer alguma coisa pela nossa cidade. O que nós temos de melhor em nossas mãos? O Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. E é ela que a gente precisa anunciar a essa cidade, já que os políticos não têm coragem, não têm peito, não têm machismo suficiente, não é, no bom sentido, para fazer
o que tem que ser feito. Então, irmãos, se eles não transformam a nossa cidade, a igreja precisa se levantar para transformar essa cidade, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em nossas mãos fazer alguma coisa. Essa eleição está perdida, irmãos. Qualquer um que entrar lá, o caos está estabelecido. O que já está, continuará. Ou piorará. Mas para melhor não vai. Não vai. Então nós, igreja, que precisamos nos levantar. As igrejas é que precisam se levantar e fazer alguma coisa pela nossa cidade. Pela nossa cidade. Agora, na última semana de julho, eu levei a equipe de ministros para fazer um curso de aconselhamento bíblico. Nós tivemos uma palestra de um pastor americano. Eu já conhecia a história, mas aí ele mostra fotos, ele mostra fatos, ele dá números, e a coisa ficou mais clara na nossa mente. Eles tinham, como nós, não é? Eles tinham um templo pequeno, e eles precisavam fazer vários cultos para comportar a membresia. Então eles tinham que construir um templo maior. Fizeram um projeto, o projeto custaria $9 milhões para construir o templo que eles precisavam. E ao construir esse templo, eles fizeram as contas, eles só iriam diminuir um culto dos seus vários cultos durante o domingo. Então, no conselho administrativo, eles levantam a seguinte questão: por que não pegar esses 9 milhões que nós gastaríamos construindo o nosso templo e investimos na comunidade? Investir como na comunidade? Não sei. Vamos perguntar o que a comunidade precisa. Aquilo caiu no gosto da liderança da igreja, aquilo caiu no gosto da igreja, e eles foram até a comunidade. O que vocês precisam? E a comunidade disse: construam um centro social. E na propriedade da igreja, ao invés de construírem um templo maior, eles constroem um centro social. E a revolução que a igreja está fazendo naquela cidade, nenhum político, nenhum prefeito, vereador, que seja, consegue fazer. A igreja está fazendo. Sabe, irmãos, é isso que nós estamos dizendo quando a gente precisa ver o que Deus está fazendo e nos unir a Ele. Nos unir a Ele. Eles começaram a ganhar para Jesus gente que eles normalmente não iriam ganhar, porque eles abriram um centro social, uma quadra poliesportiva que recebe jovens de todas as classes, uma piscina que abençoa a comunidade às sextas-feiras, na prática de esportes, várias salas para concursos funcionando ao mesmo tempo, a comunidade chegando, o evangelho sendo pregado para essa turma e a igreja fazendo a diferença na comunidade onde eles estão. Deus está trabalhando. A gente precisa apenas saber o que Deus está fazendo e nos unir a Ele. Mas nós somos tão egoístas que a gente quer saber qual o propósito de Deus para a minha vida. Deus já falou. O propósito dele é: se una àquilo que eu estou fazendo. E revolucione essa cidade. Bom, na segunda semana, irmãos, nós vimos que Deus busca um relacionamento de amor conosco. Primeira semana, Deus está trabalhando o tempo todo. Segunda semana, Deus busca um relacionamento de amor conosco. Você lembra do encontro de Deus com Moisés? Moisés está do outro lado do deserto, com os seus rebanhos, os rebanhos do seu sogro Jetro.
ele está num dia normal de trabalho. Não é aquele dia, irmãos, que acorda, o anjo aparece e diz: olha, se prepara porque alguma coisa diferente vai acontecer. A coisa de Deus não acontece assim na nossa vida. É dia normal de trabalho, é fazendo o que você tem que fazer, é levantando cedo para ir trabalhar, é cumprindo seus compromissos, e é no meio disso que Deus aparece. Moisés olha para um arbusto, ele está incendiado, mas ele observa, o arbusto não se consome, é um fogo que não consome. Ele fica tão espantado com aquilo que ele se aproxima, mas é Deus numa manifestação física e visível, chamando a atenção de Moisés. Quando Deus percebe que Moisés vai se aproximando, Deus diz: calma, Moisés, tira a sandália dos seus pés. O que você está vivendo aqui é uma experiência incomum. Eu vou falar com você. E do meio da sarça, Deus fala com Moisés. Um encontro sobrenatural. E aí Deus dá a Moisés uma missão: eu vou libertar o meu povo, eu vou tirá-los do Egito, e eu quero usar você. Versículo 10, agora venha, do capítulo 3, agora venha, eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Deus dá uma missão a Moisés, dentro do plano de Deus. O meu plano é esse, Moisés: vou libertar o meu povo, venha, eu vou enviar você ao rei do Egito. Essa é a missão dada a Moisés por Deus. Agora, o interessante, eu quero que você observe isso, nós estudamos isso semana passada e também na célula. Quando Moisés ouve Deus falando do meio da sarça ardendo, qual foi a reação de Moisés? O que Moisés fez? O que ele fez? Ele cobriu o rosto, porque ele teve medo. Irmãos, olha só, Moisés era crente, já era crente naquela época, provavelmente membro da primeira igreja batista de Midian, onde seu sogro era diácono, fundador da igreja. Ele já era crente naquela época, mas ele nunca tinha tido um contato tão profundo com Deus. Por que eu digo que ele já era crente? Porque Deus não aparece para incrédulos. Deus aparece para Moisés, que já era um crente, mas ele não tinha tido uma experiência profunda com Deus. Então Deus aparece para ele, se manifesta dessa maneira, e quando ele se aproxima, ele tem medo, ele tapa o rosto, com medo de Deus. Então Deus faz tudo o que você sabe que Deus fez através da vida de Moisés, para libertar o povo do Egito. O povo sai peregrinando pelo deserto, e 40 anos o povo acampa nos desertos em torno do Sinai, da península do Sinai. 40 anos, Moisés tem várias experiências com Deus, várias experiências. Adianta 40 anos da sarça, 40 anos. Moisés está às margens da terra prometida. Vai lá para o capítulo 33 de Êxodo. 40 anos depois, 40 anos andando com Deus, 40 anos de experiência com Deus. Moisés agora está numa conversa muito íntima com Deus. Ele está numa tenda que é chamada tenda do encontro. Tenda do encontro. O que é isso? O povo é nômade, o povo está no deserto, o povo habita em tendas, barracas. Fora do arraial, Moisés ergue uma barraca chamada tenda do encontro. Todo mundo que queria ter um encontro com Deus, queria fazer as suas orações, ia para a tenda do encontro, e lá fazia suas orações. Mas quando Moisés ia para a tenda do encontro, algo diferente acontecia. O que acontecia de diferente? A coluna. Que coluna é essa, irmãos?
de nuvem. O povo era guiado no deserto por uma coluna de nuvem, uma nuvem em forma de coluna, que ficava no céu o tempo todo. Essa coluna andava, o povo andava, a coluna parava, o povo acampava. Então está a coluna parada, o povo acampado. A tenda do encontro, lugar onde as pessoas vão para consultar Deus, para orar. Mas quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia com a coluna? Ela descia e ficava na porta da tenda. Diz o texto bíblico de Êxodo 33, Moisés conversava com Deus como conversava com e Deus falava com ele face a face. Mas espera aí, lá no capítulo 3, quando Deus fala com ele do meio da sarça, o que ele faz? E agora 40 anos se passaram na tenda do encontro com a nuvem, a coluna de nuvem na porta da tenda. Moisés está falando com Deus como? O que aconteceu, irmãos? De um capítulo até o outro, 40 anos depois, o que aconteceu? A intimidade de Moisés com Deus cresceu. Lá atrás ele esconde o rosto com medo de Deus. Agora na tenda do encontro, ele está tendo um encontro com Deus, falando com Deus como qualquer um fala com o seu amigo. Agora eles estão tendo uma conversa muito séria. É uma conversa sobre Deus, o Senhor vai conosco? O Senhor vai entrar na terra prometida conosco? Ou nós vamos entrar sozinhos? Se o Senhor não for conosco, não nos mande entrar, Deus. Porque nessa terra, Deus, existem muitos povos com seus deuses. Nós não queremos ser mais um como eles. Deus, é a sua presença na nossa vida que é o nosso diferencial. Irmãos, esse diálogo de Moisés com Deus é lindo. O meu diferencial, Deus, é que eu tenho a tua presença na minha vida. O diferencial dos hebreus é que os hebreus têm a tua presença. Se nós entrarmos nessa terra sem a tua presença, que diferença nós teremos? Aí, irmãos, eu faço esse discurso todo sobre nós irmos e fazermos alguma coisa pela nossa cidade. Queridos, se a gente for fazer pela nossa sabedoria, pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, nós estamos fadados ao fracasso, como todos eles lá fora estão fadados ao fracasso. Mas nós temos um diferencial. Qual é o diferencial que nós temos, irmãos? É a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus conosco. Essa presença que é o nosso diferencial. É por isso que nós podemos dizer que a igreja pode fazer alguma coisa por essa cidade. Por essa cidade. Só para descontrair, um deputado morreu. Gostaram, já começou bem, né? Começou bem. Um deputado morreu, foi para o céu. Foi para o céu, né? Aí, chegou lá, caramba, eu vim para o céu. Nem ele acreditou. Eu vim para o céu, né? E o anjo diz assim: calma, não é bem assim. Não é bem assim, né? Você vai passar um dia no inferno e um dia no céu. Depois você escolhe onde você quer ficar. Então, primeiro você vai passar um dia no inferno. Pegaram o elevador, desceram bastante, né? E aí a porta do elevador se abre. O anjo diz: pode descer, você vai passar um dia no inferno. Aí ele desce, né? Uma campina linda. Ele olha para o lado assim, tendas, né? Bonitas. Está acontecendo um churrasco, música agradável, festa, né? O diabo vem recebê-lo. E
Puxa, que bacana, né? Gente bonita, tudo pago. Foi um dia agradabilíssimo, um dia bacana, um dia show, né? Ele encontra amigos, enfim, acabou o dia, ok, né? Dia seguinte, o elevador abre, o anjo diz, entra, agora você vai passar um dia no céu. Aí ele sobe para o céu, né? Céu. Aí chega no céu, não é? Aí tem lá uma nuvem, ele fica na nuvem, ele fica tocando harpinha na nuvem, né? Voa daqui para ali e tal. É um dia gostoso, agradável e tal. Termina o dia, o anjo aparece, e aí agora você tem que decidir. E ele diz, olha anjo, é estranho, eu pensei que eu nunca diria isso, mas eu me identifiquei mais com o inferno. É para lá que eu quero ir, né? Leva a mal não. Não, tudo bem, a sua escolha. Entra no elevador, o elevador desceu. Quando abriu um fogaréu, cheiro de enxofre e tal, o diabão já chega logo com corrente em cima dele, espancando, esculachando e tal. Ele, mas peraí, tem uma coisa errada. Ontem eu tive aqui, era uma campina, churrasco, bebida, amigos e tal, e agora eu estou aqui, tem alguma coisa errada. Aí o diabo falou, não, calma, ontem nós estávamos em campanha. A gente está mais ou menos vivendo essa época, né, irmãos? É a época dos sonhos. Ontem eu liguei a rádio, aí o candidato que manda você levantar a mão, né? Gente, o que ele vai fazer? Itaperuna vai virar uma Miami. Vai virar uma Miami. Tão linda, né? Tão linda que vai ficar Itaperuna. O centro de Itaperuna, o trânsito vai ser resolvido. Porque quando eu digo, irmãos, igreja, vamos nos unir para fazer alguma coisa pela nossa cidade, irmãos, não é porque a gente pode por nós mesmos, é a presença de Deus em nós que faz a diferença. É a presença de Deus na nossa vida que nos marca como povo diferente. Moisés está tendo essa conversa com Deus, e Deus diz, Moisés, eu vou com vocês, eu entrarei com vocês. E o coração de Moisés se enche de um contentamento tão grande, que no versículo 18, Moisés diz algo para Deus, irmãos, como eu anseio dizer isso para Deus. No versículo 18, Moisés diz para Deus, por favor, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, aí Moisés suplicou, diz assim, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Espera aí, gente. Moisés está conversando com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo, é o que diz o texto. O que Moisés quer ver aqui mais de Deus, irmãos? O que Moisés quer ver mais de Deus? Certamente Deus se revelava para Deus de uma maneira contida, de uma maneira de uma maneira que Moisés pudesse suportar. Aí Moisés pede a Deus, eu quero ver mais, eu não quero te ver com limites, eu não quero te ver com barreiras, Deus, eu não te quero contido, eu quero ver a tua glória, eu quero ver tudo que o Senhor tem para me mostrar. Querido, de um homem que esconde o rosto, com medo de Deus, para um homem que diz, eu quero ver a tua glória, algo mudou de maneira tão radical, de maneira tão profunda, no coração de Moisés. Pronto, Moisés chegou exatamente onde Deus queria que ele chegasse, exatamente. Queridos, a história do Êxodo não é a história de Deus libertando o povo do Egito, não,
A grande história do Êxodo não é essa. A grande história do Êxodo é a história de Deus seduzindo, conquistando o coração de um homem. Essa é a grande história. O grande interesse de Deus em todo o livro do Êxodo não era simplesmente libertar o povo do Egito. O grande interesse de Deus era que o coração de Moisés se abrisse totalmente para Ele. É com esses olhos que nós precisamos ler, não só o Êxodo, mas toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A intenção de Deus é seduzir o seu coração, o meu coração, é nos conquistar como Moisés foi conquistado. Seduzir você como Moisés foi seduzido. Ele tem medo de Deus no primeiro momento. No segundo momento, ele está cheio de desejos e de amores por Deus. Eu quero ver a tua glória, eu quero mais. Eu quero mais. Essa semana eu vi uma cena e eu gostaria de retratá-la de uma maneira muito santa para você. Eu vi dois adolescentes, dois jovens. E os sinais corporais deles mostravam que havia ali entre eles um interesse romântico entre eles. Eu olhei para o rapaz e eu me vi há muitos anos atrás. Eles saíram daqui da igreja, eu manobrava o carro, e ele ia com as duas mãos no bolso, do lado dela, conversando com ela, e eu pensei assim, é assim que começa. Há um nó na garganta, há um sentimento de, o que eu vou falar para ela? Eu tenho tanto para falar, mas eu estou sem graça, eu estou sem jeito. Aí esse casal engrena um namoro, um noivado, eles chegam no casamento, e a intimidade só vai crescendo, o desejo de um pelo outro só vai crescendo, a paixão, o amor, a ponto deles explodirem. Eu não aguento viver a vida longe de você, quero você para mim. Meu querido, Deus quer que o seu coração esteja assim, explodindo de amores por Ele, explodindo de amores por Ele. Deus está buscando um relacionamento com você, profundo, bonito, gostoso. Sai da superfície, mergulhe em águas mais profundas. O que nós estamos buscando nesta campanha é uma experiência com Deus. Deus está nos oferecendo os meios, Deus está nos oferecendo o caminho para essa experiência. Ele está chamando você, Ele está te chamando. Hoje à noite nós vamos falar o tema Deus fala. O grande problema não é que Deus parou de falar. O grande problema do homem, do crente moderno, é que o crente parou de ouvir Deus. Parou de ouvir Deus. Eu não vou falar hoje à noite como Deus fala. Durante a semana você vai aprender como Deus fala nas lições. Hoje eu vou introduzir o assunto de que Deus ainda fala. E o que Deus está falando é exatamente isso. Ele chama você para um relacionamento mais profundo com Ele. Ele quer que você seja um Moisés, que não permitiu que o relacionamento com Deus caísse num cotidiano, numa rotina.
mas que foi se aprofundando mais e mais e mais e mais, a ponto de Moisés, explodindo de amor 40 anos depois, dizer: por favor, me mostra a tua glória, eu quero mais de ti. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Deus está fazendo alguma coisa. Você vai se unir a Ele. Deus deseja um relacionamento íntimo, profundo contigo. Você vai segui-lo. Senhor, não nos deixe sozinhos, porque o nosso diferencial é a tua presença em nossa vida. Mas nós não queremos simplesmente algo retórico, algo teórico. Nós queremos na prática, em verdade, experimentá-lo profundamente. Renova nosso amor, renova nossa paixão, renova o nosso desejo por Ti. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção. Queremos ser um povo que experimenta Deus no máximo daquilo que podemos, no máximo, sem reservas, sem limites, sem barreiras, sem desculpas. Um povo que experimenta Deus em profundidade. Leva-nos para os nossos lares, amparados, protegidos e guardados por Ti. Dá-nos um domingo de paz na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Bom domingo. Até logo mais.